Daí, pessoal, mais uma resolução. Considere a função real de variável real f de x igual a 3 menos 5 vezes seno de 2x mais 4. Os valores de máximo, mínimo e o período de f de x são respectivamente. Bom, então eu preciso fazer três cálculos, né? O máximo, o mínimo e o período. Justamente por isso que as alternativas elas apresentam aqui três valores. Respectivamente, seria aqui máximo, mínimo e período. Bom, os valores de máximo e de mínimo, então, os valores de máximo e de mínimo de uma função trigonométrica estão associados à imagem. Estão associadas ao eixo y. Como todo valor de máximo ou de mínimo de uma função se associa ao eixo dos y. Então, o valor máximo é o y máximo e o valor mínimo é o y mínimo. E o período da função trigonométrica, o período ele se associa ao eixo x, que é justamente o espaço do eixo x necessário para que a função tenha, vamos dizer assim, um movimento completo, tenha uma curva, um desenho completo. Bom, então se eu quero o valor de máximo e de mínimo se associa à imagem, então para fazer esse cálculo eu vou calcular a imagem dessa função. E aí eu vou relembrar para ti sobre o modelo genérico de uma função trigonométrica com todos os seus parâmetros. Inclusive essa abordagem que eu vou estabelecer agora, tu pode procurar aí no meu canal um vídeo sobre translações trigonométricas. Então é uma parte meio teórica que vai detalhar o que eu vou te passar agora. Então procura lá, põe no motor de procura aqui do YouTube, põe Projairo, espaço, translações trigonométricas. Então é um vídeo com a teoria com mais particularidade, com mais detalhes aí a respeito do que eu vou te informar nessa introdução teórica. Então eu tenho uma função trigonométrica genérica com seus parâmetros dada por f de x igual parâmetro a mais o parâmetro b que multiplica a função seno ou cosseno. Aqui eu vou utilizar seno, mas podia ser também cosseno. Então a mais b que multiplica seno de cx, então c é outro parâmetro, cx mais d, que é o quarto parâmetro. E cada um desses quatro parâmetros, a, b, c e d, exerce um tipo de influência gráfica. E a imagem da função ela é dada por a menos b, então vai desde a menos b até a mais b. Isso se o b aqui for um valor positivo, se for um valor maior que zero, se o b for positivo. E a imagem ela será igual ao contrário de a mais b até a menos b, caso o b seja menor que zero, caso o b seja negativo. Que inclusive é o caso, né? Eu consigo identificar aqui, ó, que o a é 3, o b é menos 5, o c é 2 e o d aqui é 4. Então eu tenho aí a, b, c, d. Então, como o b é menos 5, o b é negativo, eu vou usar essa nomenclatura de baixo aqui. Então, substituindo, ó, vou usar essa aqui, ó, porque o b é negativo. A mais b, o a é 3 e o b é menos 5. Então, isso eu tenho 3 mais b, 3 mais menos 5, 3 menos 5. E a menos b, o a é 3, menos o b, menos 5. E aí fecha aqui o intervalo da imagem. E aí a imagem dessa função, se estabelece como 3 menos 5 menos 2. E menos com menos dá mais, 3 mais 5, 8. Então a imagem vai desde menos 2 até 8. Então o valor mínimo
O valor mais baixo é menos 2 e o valor mais alto é 8. Então, vou colocar aqui, ó, o mínimo, valor mínimo, y mínimo é menos 2. E o valor máximo de y, né? O y máximo é igual a 8. Como ele pede, aí tem que observar, tem que cuidar isso, ó. Ele pede contrário, primeiro o valor máximo e depois o valor mínimo. Então ele quer primeiro máximo 8 e menos 2. Então eu preciso procurar nas alternativas aquelas que começam com 8 e menos 2. Ó, tem que ter o valor 8, menos 2 e depois aqui eu completo o período. Então 8 menos 2 o período, a única alternativa que tem essa disposição, 8 e menos 2, é a letra B. Então eu já posso aqui garantir que a resposta é a letra B, né? Porque é a única que tem esses valores aí de máximo e de mínimo. Mas eu vou calcular também o período. E o período da função, ele tem a ver com o parâmetro aqui que multiplica o ângulo, que multiplica o x, que é o c. Então, o período da função em seno ou cosseno é dado por 2π sobre o c. Então, o período, que é o que eu estou querendo, é igual a 2π, ok, sobre o c. E observa que o c aqui, ó, ele é o 2. Então, eu tenho 2π sobre 2, cancela 2 com 2, e o período é igual a π. Então, eu tenho menos 2, 8 e π. E aí, realmente, se confirma a alternativa B. Ok? Então, essa aí é a resolução da questão.